Dilma Rousseff não era uma figura tradicional da política. Ex-guerrilheira, presa e torturada durante a ditadura militar, ela surgiu no cenário nacional como uma técnica disciplinada, sem carisma, mas com a confiança absoluta de Luiz Inácio Lula da Silva. Ministra de Minas e Energia, depois chefe da Casa Civil, Dilma foi escolhida por Lula para sucedê-lo em 2010, uma decisão pessoal, quase impositiva. Não era uma liderança popular, mas tinha o selo do homem mais poderoso do país naquele momento. Com a máquina petista em plena forma e o prestígio de Lula ainda em alta, a eleição foi vencida com firmeza. José Serra, do PSDB, era o adversário, mas enfrentava o cansaço de um discurso já antigo. Dilma tomava posse como a primeira mulher presidente do Brasil, uma promessa de continuidade do crescimento e da inclusão social, sustentada por uma economia ainda aquecida. O primeiro mandato começou sob os ventos de prosperidade herdados da era Lula. O consumo estava em alta, o crédito abundante e os programas sociais fortalecidos. A presidente dava continuidade aos projetos de infraestrutura, especialmente nas áreas de energia e logística, lançando o Brasil Maior. No entanto, por trás da estabilidade aparente, a economia começava a emitir sinais de alerta. A arrecadação crescia menos, a indústria estagnava, e o governo intensificava manobras fiscais para manter uma aparência de equilíbrio, as chamadas contabilidades criativas. Em 2013, um baque inesperado. Protestos explodiram em todo o país. Começaram contra o aumento das passagens, mas rapidamente evoluíram para um grito generalizado contra a corrupção, os gastos públicos e o sistema político. Não é só pelos 20 centavos, virou símbolo do estopim popular. E tudo isso às vésperas da Copa do Mundo de 2014. A Copa seria o grande trunfo. Um momento de orgulho nacional, com estádios monumentais e investimentos bilionários. Mas o que deveria ser uma celebração virou campo fértil para a revolta. Não vai ter Copa virou grito de guerra nas ruas, enquanto as obras superfaturadas e inacabadas escancaravam o preço do evento. Ainda assim, Dilma resistiu. A seleção perdeu de 7-1, mas o governo manteve o controle. No campo político, a oposição se reorganizava. Em 2014, Dilma enfrentaria a eleição mais acirrada desde 1989. A morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo levou Marina Silva ao protagonismo. Por um breve momento, Marina parecia imbatível, mas a campanha petista iniciou uma ofensiva considerada por muitos como brutal. Vídeos sugerindo que Marina acabaria com o Bolsa Família, desmontaria o Estado e entregaria o país aos banqueiros. O medo voltou a ser ferramenta eleitoral. Aécio Neves, do PSDB, emergiu como o candidato mais competitivo no segundo turno. A disputa entre Dilma e Aécio foi milimétrica. Promessas foram feitas. Não haveria aumento de impostos. Os programas sociais seriam mantidos. A economia se manteria firme. Dilma venceu com 51,6% dos votos. Mas o Brasil que surgia após as urnas era outro. Logo após a posse, o ajuste começou. Joaquim Levy, um economista ortodoxo, foi nomeado ministro da Fazenda. O governo cortou gastos, reduziu subsídios e os preços dos combustíveis e da energia elétrica, represados artificialmente antes da eleição, explodiram. As tarifas atrasadas foram repassadas à população. O que foi vendido como estabilidade virou rapidamente recessão. Muitos passaram a chamar isso de estelionato eleitoral. Mais grave ainda, os desdobramentos da Operação Lava Jato começaram a atingir o coração do governo. A corrupção na Petrobras, que já vinha sendo investigada, revelou um esquema de bilhões em propinas, envolvendo partidos, empreiteiras e figuras centrais do poder. Políticos que estavam ao lado de Dilma caíram um a um. José Dirceu, Antônio Palocci, João Vacari Neto.
Até mesmo o ex-presidente Lula se tornaria réu e posteriormente preso. Aliados estratégicos como Eduardo Cunha, do PMDB, foram engolidos pelos escândalos, e com eles, o frágil apoio no Congresso se dissolveu. A economia afundava, o PIB encolhia, o desemprego disparava e a inflação corroía os salários. A base aliada se rebelava, os protestos se intensificavam. A rua queria impeachment. Eduardo Cunha, agora presidente da Câmara e em guerra com o Planalto, aceitou o pedido. O processo foi político, mas teve base técnica. As chamadas pedaladas fiscais, manobras ilegais para fechar as contas públicas e decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso. A votação do impeachment virou espetáculo nacional. Deputados se revezavam dedicando seus votos à minha família, aos evangélicos, a Deus. Em 31 de agosto de 2016, o Senado decidiu. Dilma estava fora. Michel Temer, seu vice e ex-aliado, assumia o poder. Dilma saiu do cargo sem ter sido acusada de enriquecimento pessoal, mas foi considerada responsável pela crise fiscal, pela instabilidade institucional e por esconder a real situação do país durante a campanha. As tarifas represadas foram corrigidas com impactos que se arrastam até hoje, segundo especialistas. Parte das dívidas assumidas por estatais e distribuidoras nesse período ainda afeta os cofres públicos e os consumidores. Mesmo sem estar à frente, Dilma ainda teve influência na realização das Olimpíadas do Rio em 2016, o último grande projeto de sua era. Mas seu rosto não estampava mais os palanques. A mulher que chegou ao Planalto como promessa de continuidade saiu como símbolo de ruptura. E ainda hoje, sua figura é controversa. Para uns, vítima de um golpe institucional orquestrado por uma elite inconformada. Para outros, a principal responsável pela maior crise política e econômica da nova república. Seu legado está dividido entre as estatísticas da recessão e as marcas de resistência. Dilma Rousseff caiu, mas a história que a levou ao poder e depois ao impeachment continua reverberando na política brasileira. Uma narrativa de lealdade, poder, desgaste e colapso. E talvez uma lição definitiva sobre os riscos de governar um país à beira do abismo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também gosta de saber da história do nosso país. E se o assunto te interessa, em nosso canal tem a série completa da era do regime militar e dos presidentes pós-redemocratização. Obrigado por ficar até aqui e até breve!